Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fui acometida de princípio de síndrome do pânico após meu tio, em 2016, ter sido internado por causa de uma doença grave. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. Para entender o contexto que a gente vivia no momento, meu tio, irmão da minha mãe, morava perto da minha casa quando eu era criança, lá em Irecê. E ele sempre foi o tio que a gente teve mais proximidade. Uns 2 anos antes dele ser internado, acredito que mais ou menos isso, ele foi diagnosticado com doença grave. Mas, assim, eu fiquei muito triste, mas eu ainda acreditava que Deus iria curá-lo. O tratamento ele fez em Salvador, mas ele continuava morando em Irecê, então ele ficava indo e voltando. Nesse período, a gente sempre estava tendo contato com ele. Sempre que ele ia em Salvador, a gente estava se encontrando com ele. Só que aí teve um domingo que minha irmã me falou que ele estava indo para Salvador para ficar internado. Nesse momento, eu vi que a situação tinha ficado muito mais grave. Porque até então ele sempre ia, ficava alguns dias em Salvador, fazia os procedimentos e retornava. Dessa vez, os médicos tinham pedido internação. Fiquei abalada com a notícia, só que aí na segunda-feira eu fui trabalhar normal, peguei o ônibus e logo que o motorista arrancou, eu comecei a sentir falta de ar. E ele foi seguindo, diferente da outra vez que era uma falta de ar controlável. Dessa vez eu estava sentindo que estava meio fora de controle e eu estava sentindo que estava aumentando cada vez mais. E aí ele chegou num trecho, ainda no bairro que eu morava, que assim, tinha uma ladeira. Eu sabia que se descesse a ladeira, ficava mais próximo da BR. Se pegasse a BR, no estado que eu estava, na BR é muito mais difícil ter atendimento médico. Eu levantei e pedi o motorista para parar e desci do ônibus. Aí eu liguei para minha irmã, ela e meu cunhado, eles sempre iam de carro. Minha irmã, já comentei em outros episódios, trabalhava na mesma empresa que eu. Aí eu liguei e perguntei se poderia passar lá no ponto que eu tava para me pegar e eles falaram que sim, beleza, me pegaram. Eu, sinceramente, até hoje não sei por que eu não fui para casa ao invés de ir pro trabalho. No trabalho eu passei o dia todo sentindo falta de ar. A atitude que eu tive foi de ouvir música. Na minha cabeça era uma forma de tentar meio que distrair minha mente, porque minha mente estava toda voltada para o meu tio. E quando eu pensava no meu tio, a falta de ar aumentava. E aí eu passei o dia lá, voltei com eles de carro. A partir desse dia, até eu passar por esse momento de crise que durou 2 meses, eu não andava mais de ônibus, eu não conseguia mais andar de ônibus, eu ia o tempo todo com eles de carona, ia e voltava. Eu não conseguia mais entrar em elevador. Sempre que meu cunhado e minha irmã estavam lá em frente ao elevador aguardando, eu descia a escada correndo e falava, estou esperando lá embaixo. Nem minha irmã nem meu cunhado não entendiam muito bem o que estava acontecendo e muito menos porque que eu estava indo de carona com eles todos os dias. Eu não contei e nem eles me perguntaram o motivo. Além disso, eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais ler a Bíblia e eu não conseguia mais ir para a igreja. O meu medo, assim, eu comecei a ter muito medo de mexer com as minhas emoções. Essas 3 coisas geralmente mexem um pouquinho com o seu emocional quando você está orando, ou quando você está lendo a Bíblia, ou quando você está na igreja, alguma pregação, alguma coisa assim. Qualquer coisa que corria o risco de mexer com o emocional, eu cortava. Quando foi no período do carnaval, numa terça-feira, eu e umas amigas, a gente foi pra praia. Quando a gente tava lá, tava tudo normal, assim, a gente brincando, conversando, dando risada, tomando banho de mar. Tava tudo tranquilo. A gente sempre tem aquele momento que dá aquela parada, todo mundo fica meio pensativo. Aí eu comecei a sentir uma falta de ar mais intensa. Aí eu falei com uma amiga minha, do grupo, só tinha uma amiga que sabia do que estava acontecendo. E aí eu comentei com ela que chamei pra ir embora, e aí ela já mobilizou todo mundo, vamos embora. E aí a gente foi pra casa. Durante a noite eu fui me sentindo cada vez pior. Quando eu acordei na quarta-feira de cinzas, eu tava muito mal. Eu tava sentindo uma angústia enorme, era muita angústia e muita falta de ar, assim, uma falta de ar muito intensa. Eu tinha uma outra amiga minha que morava no meu prédio, eu tinha compartilhado com ela também do que tava acontecendo, e ela tava em oração, sempre orando, Gê, vamos orar, eu tô orando por você. Só que nesse dia, quando eu comentei pra ela que eu tava muito mal, aí ela falou, nesse caso, Jesuíta, a gente tem que ir atrás de um psicólogo. Não tem como você ficar nesse estado sem o atendimento de um profissional.
E aí ela começou a ligar para umas pessoas. Só que assim, era quarta-feira de cinzas. O pessoal que é de Salvador mesmo, a maioria viaja. E aí ela foi ligando para uma, ligando para outra, todo mundo, não posso, até que uma disse que poderia. Ela estava viajando, que ela conseguiria chegar lá no meu apartamento 8 horas da noite. E aí ela chegou. Assim, eu tava com o meu emocional assim tão desestruturado que eu não conseguia olhar pra ela, porque eu sabia que eu ia ter que conversar, que falar alguma coisa. E aí ela sentada, virada pra mim, e eu sentada de lado. E aí ela foi e começou assim, o que é que você tá sentindo? Me conte o que é que tá acontecendo com você. E aí eu comecei. Meu tio tá muito mal, ele tá internado, ele tá com a doença X. E comecei a falar do meu tio. Daqui a pouco, no meio da conversa, assim, acho que não deu 1 minuto, eu já comecei a falar porque minha mãe morreu. Quando eu tinha 6 anos, a minha mãe morreu. E eu comecei a falar da morte da minha mãe. E aí ela falou assim: Jesuíta, você tá vivendo um luto que você não viveu. Meu tio era como se fosse o elo que me ligava ainda à minha mãe. E naquele momento eu comecei a entender que aquele elo ia ser cortado. E a menina que tava lá de 6 anos, ela meio que tava querendo botar pra fora o sentimento que ela tava sentindo em relação à morte da minha mãe. Só que agora eu não tinha mais o corpo da menina, só que agora eu tinha um corpo de adulto. Era como se ela quisesse expressar os sentimentos e não tinha como, e aí eu sufocava. O diagnóstico dela, que eu não tava com síndrome do pânico, eu tava com princípio de síndrome do pânico. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. A primeira, que a ajuda de um profissional em determinados momentos é fundamental. Oração é muito importante. Eu tinha as amigas que estavam orando por mim, muito provavelmente tinham outras pessoas que Deus tinha levantado que estavam orando por mim. Mas eu precisava de uma coisa, eu precisava falar. Só que assim, eu precisava que alguém especializado me orientasse no que eu falar. Então assim, era a psicóloga que ia me instigar para eu botar para fora aquilo que estava me sufocando. A segunda coisa que eu aprendo, que eu só cheguei nesse nível porque por falta de conhecimento eu ignorei os 4 alertas que eu tive. Quando aconteceu esse episódio em 2016, a última falta de ar que eu tinha tido tinha sido em 2008. Ou seja, eu tive 8 anos para buscar tratamento e eu não busquei. E a terceira coisa que eu aprendo, que Deus usa pessoas para nos ajudar. Deus usou aquela psicóloga. Era muito difícil alguém aceitar. Era quarta-feira de cinzas, ela estava viajando e ela aceitou ir direto da viagem para minha casa. Ela não me conhecia, era amiga da amiga da amiga da amiga. E eu não tenho dúvida que foi a mão de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Para não ficar longo, eu dividi em 3 partes. Essa é a parte 1. Espero que tenha sido conteúdo proveitoso. Se inscreva no canal, compartilhe, para que chegue às pessoas certas, as pessoas que estão precisando ouvir isso. E aquele velho grande cheiro para todos vocês. E até o próximo vídeo.